Graça, paz e alegria. Esta é a quarta mensagem e última a respeito do livro dos Salmos. Não se esqueça que isso que nós estamos fazendo é mais do que apenas uma mensagem de estudo devocional. É sim uma conversa entre você e eu, e entre todas as pessoas que possam participar juntas nessa conversa, porque você pode participar sim através do espaço de comentários. Você pode enviar o seu testemunho, as suas impressões, a sua preocupação, a sua pergunta. Você pode participar disso e assim nós podemos conversar. E aí, tanto eu como outras pessoas podem participar juntos e interagirmos todos buscando a orientação do Senhor e crescer mais no entendimento das coisas do Senhor. E dessa forma nós podemos compartilhar mais. Bom, a respeito de autoria do livro dos Salmos, nós temos algumas pessoas que participam dessa confecção dos Salmos. Davi é o campeão, o rei Davi é o campeão, com pelo menos 73 dos 150 Salmos. Pelo menos 73 devem ser, sim, de Davi. Há alguns que questionam a possibilidade de determinados textos, talvez para mais ou talvez para menos, mas Davi deve sim ser aquele que mais salmos escreveu, acredito por volta realmente desses 73. Asaf tem pelo menos 12 salmos. E os filhos de Corá, os descendentes de Corá, que era da tribo de Levi, escreveram entre 11 e 12 salmos. Há um questionamento a respeito de um desses salmos, que pode ser ou não dos filhos de Corá. Salomão, pelo menos, deu a contribuição com 2 salmos, assim como os Ezraitas, que são descendentes de Zerá, da tribo de Judá, descendentes de Etã e de Emã. Pelo menos 2 salmos são desses Ezraitas. Moisés escreveu o Salmo 90, pelo menos o Salmo 90. Se nós somarmos tudo isso, há uma conta aproximada, porque há questionamentos a respeito de que alguns sejam sim de Davi, de Asaf, de Corá, dos filhos de Corá. Há questionamentos de para mais ou para menos, mas por volta então nós temos pelo menos algo em torno de 100 dos 150 salmos com uma autoria confirmada. Talvez um pouco mais do que os 100, mas os estudiosos se dividem entre um pouco mais, um pouco menos. Então, o que nós temos de forma mais coloquial, de forma mais comum, é que se aceita que pelo menos 100 dos 150 salmos têm autoria definida e outros 50 seguem sem autoria definida. Se nós somarmos todos os salmos que têm autoria, nós vamos chegar a mais ou menos a essa conta. É números aproximados, não é o número exato, porque, como eu disse, não há uma unanimidade, não é algo que todos os estudiosos defendem. Alguns defendem um pouco mais para um pouco menos para outro. Então nós temos aí aproximadamente de 100 salmos com autoria definida e aproximadamente 50 salmos sem autoria definida dentro do texto. Nesta última mensagem a respeito do livro dos Salmos, eu gostaria de fazer uma meditação a respeito exatamente do último salmo, do Salmo 150, aquele que é um convite ao louvor. Então, louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego, você respira, você tem fôlego, louve ao Senhor. Você toca instrumentos, louve ao Senhor. Não toca? Louve batendo, fazendo algum som específico, batendo palmas. Louve ao Senhor, faça as coisas para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, e não apenas naquele momento de culto, aquele momento agradável que nós entendemos que estamos realmente na presença do Senhor, porque na verdade Ele está conosco o tempo todo. Então louve ao Senhor em todo o tempo, em cada uma das suas atividades, quer com frases, quer com cânticos, não apenas assim, mas também com frases e com cânticos de louvor. Mas mais que isso, louvai ao Senhor exercendo
nas coisas do dia a dia, a sua vida de acordo com a vontade dele, fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor, buscando entendimento na palavra, buscando a orientação do Espírito Santo e praticando a verdade do Senhor. Louve ao Senhor, confirme que você crê no cuidado do Senhor e que segue o direcionamento de acordo com as coisas dele. Louve ao Senhor dessa forma. Louvai ao Senhor, Criador Todo-Poderoso, com os seus dons, com aquilo que você faz, aquilo que o Senhor mesmo te deu para fazer. Quer seja nas atividades culticas, quer seja nas coisas do dia a dia, faça para louvar ao Senhor, faça como se fosse para o Senhor, não para as pessoas, mas faça como se estivesse fazendo para o Senhor em todo o tempo, nas suas atividades do dia a dia, enquanto você cuida da casa, enquanto você cuida do seu trabalho, enquanto você cuida dos seus estudos, enquanto você tem tempo de lazer. Louve ao Senhor também com isso, mostre que você realmente busca ao Senhor. Eu lembro de uma experiência que eu vivi muito interessante. Eu já devo ter escrito isso em algumas mensagens do Compartilhando na Web, mas eu acredito que vale a pena citar mais uma vez. Eu estive num acampamento, num curso intensivo de capelania, e muito bom, por sinal. E num determinado momento de descontração, de horário livre, eu e mais 2 pessoas saímos andando pelo local do acampamento e algo nos chamou a atenção. Nós vimos plantas baixas, aproximadamente 80 centímetros de altura, chacoalhando, e uma batendo com a folha na outra. Parecia que estavam aplaudindo. Era como se tivesse um vento e elas estivessem chacoalhando e batendo uma na outra. Só que o detalhe é que nós não sentíamos o vento. Nós não notamos o vento batendo, nós não sentimos esse vento. E as folhas chacoalhavam e pareciam bater uma na outra. E nós ficamos então ali, sem sentir o vento, ficamos maravilhados, adorando ao Senhor, reconhecendo de forma grandiosa esse mover do Senhor naquele momento. Louvamos ao Senhor também, agradecemos, exaltamos por termos a oportunidade de ver aquilo. E entendemos que as plantas estavam aplaudindo ao Senhor, elas estavam louvando ao Senhor. Então louvai ao Senhor. Esse último salmo, claro, ele descreve de forma profética o que nós vamos viver de fato na eternidade. Nos nossos dias ainda é tudo muito limitado, não são todas as pessoas que querem realmente buscar ao Senhor e louvar ao Senhor. Não temos isso o tempo todo, não é assim ainda o tempo todo. Temos algumas limitações, nós precisamos também tomar cuidado para não sermos absorvidos no meio das coisas do dia a dia, das coisas deste mundo. Para nos afastarmos com isso das coisas do Senhor, precisamos ter em mente que louvamos ao Senhor o tempo todo, pelo menos nós. Nós já devemos viver aqui como se já fosse no tempo da eternidade. Já iniciamos esse tempo do reino enquanto estamos por aqui mesmo, que seja de forma limitada, mesmo que seja um pouco, não seja total, não seja completo, mas nós já buscamos ao Senhor dessa forma, já buscamos da forma como o Salmo 150 fala, que sim, ele aponta para a eternidade, mas nós já começamos a viver disso desde já. Que nós estejamos realmente sujeitos ao querer do Senhor, que nós busquemos a vontade dele aqui na terra da mesma forma, que ela é feita no céu e nós façamos isso, que nós aceitemos que ele faça a vontade dele na terra da mesma forma que ele faz no céu e que nós apontemos na direção daqueles que obedecem, daqueles que servem ao Senhor com alegria, que rejubilam na sua presença, glorificam ao Senhor. Que em tudo, em nossas atitudes, em nossas falas, em cada momento do nosso dia, nos estudos, no lazer, nos afazeres domésticos, no trânsito, em cada uma das nossas atitudes, que nós possamos viver em constante louvor. Louvai ao Senhor, que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.